Aleluia. Sente-se, por favor, amado irmão, e abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Nós estamos nesse tema tão maravilhoso que é: siga Jesus no caminho da felicidade, ok? Siga Jesus no caminho da felicidade. Então, lá em Mateus, no capítulo 5, eu queria meditar em um versículo com você. É um versículo muito poderoso, nem tenho pretensão alguma de alcançá-lo completamente, abraçá-lo plenamente, esse versículo. Há tanta beleza, riqueza nesse versículo 8, que nós podemos passar muito tempo meditando nele, estudando biblicamente esse texto. Ele é extraordinário e eu espero que o meu bom Deus me dê graça esta noite para transmitir as verdades contidas nesse único versículo tão poderoso das Escrituras Sagradas. E diz assim, Mateus, capítulo 5, versículo 8, diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Os puros de coração têm uma bênção que é a maior de todas as bênçãos que o ser humano pode ter. Os anjos não podem ter riqueza maior. Quando estivermos em glória, não teremos maior riqueza do que a apresentada nesse texto. O maior privilégio, a maior de todas as bênçãos, é enxergar, é ver o Senhor, é conhecer o Senhor. O veremos face a face, diz o texto sagrado de Apocalipse. Também o texto de 1 Coríntios fala sobre isso, que veremos face a face, isso é, conheceremos plena e amplamente o nosso Senhor. Mas esse texto fala dos que são felizes os limpos ou os puros de coração. Mas quando nós olhamos dentro daquilo que é a nossa cultura, na qual estamos cravados, entregar-se aos prazeres são o meio mais comum de buscar a felicidade. Nós temos aí um incentivo cultural contínuo, ininterrupto, diário, dizendo para você que viver a vida é se lançar no pecado. Ser feliz é dar-se, é entregar-se completa e irrestritamente aos seus prazeres, aos seus desejos, aos impulsos e compulsões da sua alma. É isso que os filmes dizem, as músicas dizem, é isso que as séries vão dizer para você, televisão, mídia em geral, tudo vai apontar nessa direção. Que quanto mais pecado, mais feliz você é. Quanto mais você se entrega aos seus prazeres e às inclinações do seu coração, mais você será feliz. E isso é uma grande mentira. É uma grande mentira do diabo para mim e para você. Mas o mundo, a cultura está sempre trabalhando nas nossas compulsões e obsessões. E aí nós temos o dinheiro como o grande pilar de tudo isso, dessas compulsões, dessas obsessões. O prazer pelo poder, o status social, o valor que uma pessoa tem, está conectado diretamente, culturalmente falando, na questão financeira, na quantidade de bens que ela possui. E é justamente aquilo que John Stott vai dizer, esse amado irmão que faleceu há alguns anos. Ele dizia que nós somos um povo contracultural, e exatamente isso, nós estamos nadando contra a cultura, nós nadamos rio acima, estamos no oposto daquilo que a cultura diz. Esse texto de Mateus capítulo 5, das bem-aventuranças da felicidade, ele é totalmente contracultural, ok? Ele vai na direção oposta daquilo que a cultura aponta para mim e para você do caminho da felicidade, ok? E quando a cultura diz que feliz é o que ri, o texto vai dizer
Então, tudo na Bíblia ela aponta para Deus, e o mundo que nós vivemos, as culturas que estão vigentes no mundo, todas elas estão completamente contaminadas com o pecado, e elas nos opõem, elas nos guiam à oposição ao próprio Deus e à sua palavra. E outra ideia cultural que nós temos, que a felicidade se encontra aí, está na questão da beleza, do corpo perfeito, da pele perfeita e da eterna juventude. É interessante porque o ser humano, mesmo caído, ele começa a ver que isso não faz muito sentido. A gente vê, por exemplo, alguns pensadores no nosso país que eles mostram que isso aqui não faz o mínimo sentido, que essa busca, essa tentativa, né, de um corpo perfeito, de uma imagem perfeita, de uma eterna juventude, é algo até infantil, porque naturalmente o simples fato de olharmos para nós mesmos e uns para os outros vai mostrar para a gente que nós estamos envelhecendo, e isso leva à ideia de que é uma batalha inútil, uma guerra que você não vai vencer absolutamente jamais, porque estamos envelhecendo, é biológico, é natural, não tem para onde você correr. Mas isso tem se tornado uma ideia de felicidade extremamente forte, e principalmente no Brasil, que é o campeão mundial em cirurgias plásticas, ultrapassamos os Estados Unidos, né, e a Coreia do Sul, então, que são ficcionados nessa questão. O sexo é outro pilar, que as pessoas dizem que a felicidade está aí. Também o consumo de drogas, comida, bebida, veja, várias dessas coisas não são em si mal, elas não são em si, na sua essência, algo ruim, mas quando as pessoas colocam o ponto da felicidade, a busca ou a fonte da felicidade nessas coisas, elas estão indo numa direção, elas estão indo na direção da infelicidade, da ruína das suas próprias vidas. Elas vão arruinar suas vidas ao se entregarem às compulsões, porque o texto sagrado está dizendo para mim e para você que é a santidade o caminho da felicidade. O caminho da felicidade está na felicidade e não na entrega, no consumismo, na entrega do seu próprio coração, das compulsões. As compulsões são um combustível que move todo esse sistema que nós temos, mas tudo isso tem mostrado que não há felicidade aí. Tem surgido também na nossa cultura, e olha, você vê que quem encabeça essas coisas são pessoas que não são cristãs, os minimalistas. São pessoas que olham e veem, gente, o dinheiro ele é bom, mas ele não traz a felicidade, então eu não preciso comprar tanto, eu não preciso de tanto mais do que eu já tenho. Então são pessoas que estão dentro do pensamento menos é mais, que tem estado na nossa cultura, e o ser humano mesmo, ele consegue identificar que esse não é o caminho da felicidade. Claro, a grande voz que você tem na cultura não é essa, né? Mas você já tem pessoas vendo que esse caminho não é o caminho da felicidade, e o nosso Senhor está dizendo aqui para mim e para você que o caminho da felicidade é ser puro de coração, é a santidade, que é o oposto das obsessões e combustões. Santidade é o que o texto diz, ser puro, ser limpo de coração, é onde está a felicidade. Santidade, meu irmão, está cheio do Espírito Santo. Santidade é estar cheio da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Santidade é Cristo reinando em nossos corações através da sua palavra. Santidade é o resultado da presença de Deus em nossas vidas. Na presença do Senhor há plenitude de alegria, e na presença do Senhor está a santidade. Então não dá para dissociar a santidade da felicidade. Nós nunca seremos felizes a não ser no campo, no ambiente, na atividade
Santidade é estar nas mãos de Deus e não entregue aos desejos do seu coração. É estar sob o controle do Espírito, na direção do Espírito, e não nos impulsos e compulsões do seu próprio coração. Santidade é voltar-se de todo o coração para Deus e viver em comunhão com Ele. Quanto mais prazer você tem em Deus, mais santo você é. Quanto mais prazer você tem em Deus e tudo que está relacionado à pessoa de Deus, a buscar Deus, mais santo você será. Mais santo, mais feliz você será. A felicidade está nessa pureza, nessa santidade. E santidade é desfrutar do amor de Deus e da sua presença. Quanto mais você bebe do amor de Deus, quanto mais você se alimenta do amor de Deus, quanto mais cheio do amor de Deus você está, mais santo você é. E quanto mais santo você é, mais feliz você é. A sua felicidade se mede no ponto da sua santidade. A sua santidade é o referencial para a sua felicidade. Se você dissociar a felicidade da santidade, você nunca será feliz. Nunca será feliz. A medida da sua felicidade é a medida da sua santidade. E a medida da sua santidade é a medida do seu prazer em Deus. Eu tenho prazer em Deus. Eu tenho um relacionamento vivo de amor com Deus. Eu bebo do amor de Deus. Eu desfruto desse amor e da presença de Deus. Naturalmente vou ser santo. Vou viver sob a mão do próprio Deus, cheio do Espírito Santo. O resultado dessa soma: felicidade. Felicidade, verdadeira felicidade na santidade e no prazer da presença de Deus. Por isso que santidade é deleitar-se em Deus. É quando você tem prazer em Deus. Santidade é obediência a Deus, pois os desobedientes jamais serão felizes. Eles podem ter um prazer momentâneo, eles podem desfrutar de um prazer momentâneo, mas eles jamais serão felizes. Você nunca será feliz na rebeldia, na obstinação, na desobediência. Jamais você será feliz aí. Você só será feliz à medida que você obedece a Deus, que você se entrega a Deus, e você obedece de coração. Você obedece porque você confia no grande amor que Deus tem por você. Então você se entrega completamente a Ele e diz: o caminho de Deus é perfeito. Deus é bom, Deus é fiel, Deus me ama, e o caminho dele é perfeito. Me entrego completamente a Ele, em obediência, em devoção, em alegre comunhão. E aí a santidade faz presente, e o resultado da santidade é a felicidade. Ok? Então, meu irmão, a desobediência jamais trará felicidade a ninguém. Santidade é abandonar e destruir tudo o que é ofensivo a Deus, ao Santo Espírito de Deus e à sua palavra. A palavra haram, de onde vem a palavra harém do hebraico, é uma das palavras do Antigo Testamento para santidade, e ela significa proibido ou destruir. É a ideia do harém. O harém é proibido, ninguém entra lá a não ser o sultão, ok? Então é proibido aquele lugar. É a mesma coisa. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você pertence a Deus. Isso é santidade. Santidade é você ser de Deus, é você pertencer a Deus, é você estar numa aliança com Deus, a aliança feita na cruz do Calvário. Isso é santidade. Santidade é sermos o povo de Deus, é pertencermos a Deus em amor e por amor nos relacionarmos com Ele, é ser do Senhor. Isso é santidade. E essa santidade
significa que eu vou tirar da minha vida, que eu vou banir da minha vida, que eu vou destruir da minha vida tudo aquilo que não é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é santidade, e isso te conduz à felicidade. Quando você negocia com o pecado, quando você brinca com o pecado, quando você joga com o pecado, ainda com os pequenos pecados, isso vai trazer infelicidade a você. Primeiro, porque isso tira o prazer de Deus, tira o prazer da presença de Deus. O que tem uma consciência culpada. Por isso, meus irmãos, que a verdadeira santidade nasce do arrependimento. Felizes os que choram. A verdadeira santidade nasce de verdadeiras lágrimas. Pessoas que choram não porque estão sofrendo o pecado, mas porque ofenderam a Deus. De arrependimento genuíno e verdadeiro. Por isso que a grande estratégia de Satanás é roubar a tua santidade por meio da religiosidade. A grande estratégia do diabo é essa. Se ele rouba a sua fidelidade a Deus, se ele rouba essa santidade de Deus, se ele rouba a presença de Deus, e foi isso que ele fez com Adão e Eva, ele colocou dúvida no coração deles em relação à bondade de Deus, ao amor de Deus. E aí, quando eles não conseguiam ver a bondade, a justiça de Deus, eles caíram no caminho do pecado. Então, a estratégia do diabo é roubar a sua santidade. Meus irmãos, foi exatamente o que Balaão fez. Balaão tentou comprar Deus 10 vezes, não conseguiu. Tentou amaldiçoar o povo de Israel, comprando a Deus, e não conseguiu com as ofertas dele. E ele disse para o rei que o havia contratado para amaldiçoar o povo de Israel: olha, o Deus deles é fiel a eles, e só tem um jeito do Deus deles se voltar contra eles, e você vencê-los, quando eles quebrarem a aliança com Deus, quando eles forem infiéis a Deus. O próprio Deus deles vai punir eles. E foi exatamente. Ele botou um monte de mulheres deles, ao redor do acampamento do povo de Israel, para o povo, os homens do povo de Israel terem relações sexuais com ela e adorarem seus deuses. Deus se voltou e castigou o povo de Israel, porque Deus é fiel, porque pertencemos a Ele, porque não há felicidade na imoralidade. As pessoas acham que a felicidade delas, não, eu vou deixar meu marido, eu vou deixar minha esposa, porque tem outro ali, é muito mais jovem, muito mais bonito, e tem todas essas qualidades, e eu vou deixar aqui para ir lá, e eu vou ser feliz lá, porque eu não sou feliz aqui. Lembre-me, não há felicidade na imoralidade. Não há felicidade no adultério, não há felicidade em nada disso. Não há felicidade no pecado. O salário do pecado é a morte. E Jesus está dizendo, o Senhor da glória: felizes os puros, os limpos de coração, eles verão a Deus. Bendito seja o Senhor. A felicidade nunca é algo externo, e aí sim é do coração. Felizes os limpos, os puros de coração. É interessante que nessa lista que nós estamos da felicidade, felizes os que veem as suas misérias espirituais, morais, felizes os que choram essas misérias diante de Deus, verdadeiramente arrependidos. Felizes aqueles que, diante do perdão de Deus, se entregam completamente ao Senhor, são mansos, são humildes. Felizes aqueles que desejam a vontade de Deus em suas vidas, os justos, que amam a justiça, e eles também olham para os outros com misericórdia. Felizes os misericordiosos, porque eu já tive nessa mesma situação de queda que você está. Depois ele vai dizer aqui: felizes os puros de coração. É interessante que primeiro não é a santidade. Veja, a santidade ela existe no texto, mas ela está lá embaixo. Quando você encontra um religioso, a primeira coisa que ele quer mudar na sua vida
é o seu exterior. Ele quer mudar a capa, ele quer maquiar você, ele quer rebocar você com uma aparência de santidade, uma aparência religiosa. Olha, você fala assim, você age assim. Isso, meus irmãos, é totalmente falso. A religiosidade, ela é totalmente artificial. A santidade, ela é uma flor que brota no coração e que deve ser cuidada e semeada. Tanto a santidade como a felicidade são flores que brotam do coração e devem ser cultivadas lá. Mas a religiosidade é igual aquelas flores de plástico. Às vezes você olha de longe e você fica: é de verdade? Será que... Mas quanto mais perto você se aproxima, mais você vê que é falso. Assim é a religiosidade. Quanto mais você se aproxima da pessoa, mais fica nítido que tudo aquilo é falso. É só uma casca. Não tem caráter, não tem mudança de vida, não tem relacionamento verdadeiro com Deus, não há vida de oração, não há prazer da palavra de Deus. É tudo artificial. O nosso texto mostra que a felicidade está na santidade. E essa santidade é de coração. É de coração. Se não é de coração, não é santidade. A santidade verdadeira é de coração. O religioso precisa de polícia. Você tem que estar olhando, olha, faz isso, não faz, vem, não vem, aquilo lá. Você tem que estar em cima. Mas quando a santidade é de coração, você não precisa de nada. Seu coração foi mudado. Você ama Deus. Deus é sua paixão, Ele é a fonte da sua vida. Você tem prazer em Deus no seu coração. Naturalmente você passa a detestar de coração o pecado. Você passa a detestar de coração a imoralidade. Não é algo que você, em primeira mão, é algo forçoso. Eu quero ser santo, então eu vou fazer algo aqui. Não. A santidade, ela é natural, ela é de coração. Ela não é imposição, não é algo que alguém põe sobre você, mas é algo que nasce do coração, de verdade. Assim como a felicidade também tem que ser. A felicidade que é simplesmente exterior, que é simplesmente aquele momento do copo de cerveja ou de alguma coisa ali que está acontecendo, da night que está passando, aquilo é falso. Aquilo é só momentâneo. Aquilo é só um momento de alegria. A felicidade, ela tem que vir do coração. Se não é do coração, não é feliz. Não é feliz. Então o texto mostra para mim e para você que a felicidade é algo que nasce do coração. E ela deve ser cultivada no coração. A santidade é a felicidade. Ela deve brotar da alma que tem prazer em Deus, que tem alegria em Deus, e que passou a detestar aquilo que amava tanto por toda uma vida. Amava as coisas, amava o pecado, amava as trevas. Mas a partir do momento que Cristo chegou, o mundo, a cultura, o pecado ficou cinza. E a cruz tomou todas as cores. E a pessoa está encantada em Deus. Ela tem prazer em Deus. Mas também a santidade é, acima de tudo, o desejar a Deus. O desejar a Deus. A santidade, ela não é uma imposição, mas ela é um desejar a Deus. É você pertencendo a Deus em amor, você deseja a Deus. É o prazer que você tem nas Escrituras Sagradas. É o amor que você tem na palavra de Deus. Salmo 1. Bem-aventurado, e ele tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Veja, há um prazer na palavra de Deus, há um prazer na lei do Senhor,
santidade. Esse é como árvore plantada junto às correntes das águas. Os ímpios não, eles são como uma palha que está sendo jogada pelo vento. Não a felicidade. A felicidade está em ser uma árvore plantada junto às correntes das águas. Mas o ímpio, ele senta, ele anda no caminho dos pecadores, ele se assenta na roda dos escarnecedores. O prazer dele está no pecado, ele é uma palha. Ele é uma palha. Mas o verdadeiro cristão, aquele que é verdadeiramente livre em Cristo, aquele que pertence a Deus, que tem seu prazer em Deus, é uma árvore plantada junto às correntes das águas. Não inveja os ímpios. Não inveja os ímpios. Às vezes você está olhando lá, poxa, estou aqui, servindo ao Senhor, vivendo para Deus, minha vida, estou lá, em santidade. Quantas carnes de panela do Egito eles vão oferecer, e eu estou aqui fiel a Deus, e eu olho para a minha vida, às vezes me vejo infeliz, e eu estou vendo lá o ímpio, o cara me entrega ao pecado, às trevas, fazendo tudo que é contrário à vontade de Deus, e parece que ele é tão feliz. Ou cristão, não pense assim. Não pense assim. Aquilo é uma palha. O vento vai levar. A única coisa que vai acontecer com essa pessoa, se Deus não a salvar, é que ela será queimada como toda palha é. Mas você, apesar das tempestades, do tempo nublado, apesar das situações difíceis, você é árvore plantada junto à corrente das águas. Seu prazer está em Deus. Sua esperança está em Deus, sua alegria está em Deus, sua recompensa é cristã. É que os puros de coração verão Deus. Essa é a sua recompensa. Você verá o Senhor. Você estará para sempre com o Senhor. Você será cheio da glória e do amor de Deus, de forma plena e potente eternamente. Então não inveje os ímpios. Olhe sua herança é o Senhor. Como Jesus vai dizer em Mateus, em João, capítulo 15, versículo 3, vós estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. A palavra de Deus, essa paixão pela palavra de Deus, é que limpa a gente. Vocês conhecem a verdade, por conhecer a verdade vocês estão livres. João 8. Meus irmãos, a verdade da palavra de Deus nos faz felizes. Ela nos liberta, ela nos limpa. A felicidade, a santidade que vem por meio da oração, de você poder buscar o Senhor. Cristo morreu na cruz para você voltar a orar, para você voltar para o Éden, para você voltar a ter comunhão com o Pai Celestial. Cristo morreu naquela cruz pela reconciliação, para você dialogar ao Senhor, para você abrir seu coração para Deus, para você ouvir sua voz. Cristo morreu naquela cruz para que você tenha prazer na oração da palavra, na comunhão com os irmãos, no culto. Como o culto é importante. Você está aqui nesta noite, foi bombardeado a semana inteira com a imoralidade, com o pecado, a cultura te pressionando, te direcionando a falsa felicidade. Você está aqui nesta noite, seu coração redirecionado à palavra de Deus, você começa a pensar e ver tudo aquilo que você ouviu durante a semana. Meu Deus, que ilusão era aquilo. Olha, a Bíblia está dizendo isso aqui para mim. Como eu tenho que mudar o meu pensamento, a minha forma de enxergar, a minha cosmovisão precisa mudar. Porque você está exposto à palavra de Deus, o prazer na adoração, se entregar completamente a Deus, em adoração, em louvor, em gratidão. Não estou no culto disperso, não estou no culto olhando o celular, vendo outras coisas, pensando em outras coisas, não. Estou completamente entregue, profundo e plena adoração. Isso é muito importante. Mas a santidade também, irmãos, ela tem uma força insuperável. Ela é invencível. Ela é invencível. Eu acho isso tremendo. A santidade é invencível. Lembre de Daniel. Daniel é um adolescente, talvez 15 anos de idade, a 2.000 quilômetros de casa. Seus pais provavelmente morreram, Jerusalém está queimada e destruída. Foi levado para o cativeiro babilônico, ele e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Aquele
lhes é apresentada a cultura babilônica, imoralidade, bebida, cachaça, glutonaria, tudo, amor ao dinheiro, violência, tudo lhes é apresentado, idolatria. Mas o texto de Daniel diz que eles resolveram, de todo o coração, não se contaminar com aquilo. Houve uma resolução. Aqueles meninos que estavam ali, aqueles adolescentes que estavam ali, cheios do Espírito Santo, apaixonados por Deus, tinham um relacionamento vivo, intenso, poderoso com Deus. Seus pais trabalharam muito bem. Eles estavam prontos no início da adolescência. Que coisa extraordinária. Estavam prontos para viver em outro país, estavam prontos para encarar todas as tentações, estavam prontos para encarar uma cultura totalmente contrária, vivendo no meio da injustiça, da violência. Estavam eles lá servindo ao Senhor, e eles foram afrontados, eles foram injustiçados, eles foram pressionados, chegaram à beira da morte várias vezes. Quem não revelar o meu sonho? Nabucodonosor disse: eu vou matar todo mundo. E eles então oraram a Deus, e Deus mostrou qual era o sonho. Olha, quem não adorar a estátua, eu vou destruir, eu vou matar, queimado na fornalha. Fique sabendo. E não importa se Deus vai nos livrar ou não, mas o que você é rei precisa saber que jamais nos dobraremos diante da tua estátua. E foram lançados na fornalha, e você sabe o resultado. E quando vasculhar a vida de Daniel inteira, décadas de vida, ele já estava velho, e vasculhar a vida dele inteira, não acharam nada do que lhe acusar. Santidade, isso é santidade. O cara era o governador da maior cidade do mundo, da capital do mundo na época. Ele tomava conta de tudo. Não acharam uma agulha que dissesse assim: esse cara foi desonesto, ele roubou aqui, ele mentiu aqui. Santidade, meus irmãos. Não acharam nada. Mais de 70 homens vasculhando a vida de Daniel, de ponta cabeça, nada encontraram contra ele. E aí bajularam o rei, disseram: rei, você é o cara mais impressionante do mundo, você é o cara mais poderoso do mundo. Baixa o decreto que ninguém ore a Deus algum por 30 dias a não ser a você. Ele sabia com tanta certeza da fidelidade de Daniel. E Daniel abriu no mesmo instante as janelas da sua casa, dobrou o seu joelho e orava 3 vezes por dia, como ele fazia todos os dias. O cara ocupado, administrando a capital do mundo, ele parava 3 vezes por dia para orar. Você não me diga que você não tem tempo para orar. Não diga isso. Não dá para ser. E ele parava 3 dias, 3 vezes por dia. E você sabe o que aconteceu. O rei entendeu que aquilo era uma armadilha, tentou livrar Daniel, mas não teve jeito. Foi jogado na cova dos leões. Esse é um homem que ama Deus. Esses adolescentes amavam o Senhor. E não tinha diabo, não tinha ninguém que poderia tirar a santidade deles. Ninguém pode tirar a sua santidade. Ninguém. A santidade é invencível. Ninguém pode tirar a sua santidade. Só você mesmo. O diabo não pode tirar, as pessoas não podem tirar, as circunstâncias não podem tirar, as tentações não podem tirar a sua santidade, só você. Então, nesse sentido, a sua felicidade é intocável, porque felizes os limpos de coração. Meus irmãos, quanta força tem a santidade na sua vida? Porque é uma batalha pela santidade. Pedro vai dizer que nós somos eleitos segundo a presciência, a determinação de Deus Pai, em
santificação do Espírito para a obediência. Veja, santificação e obediência são irmãs gêmeas. Para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo, de Jesus Cristo, graça e paz nos sejam multiplicadas. Quando é que a graça, o amor e a paz se multiplicam? Quando a felicidade se multiplica na sua vida. Quando você entende que foi eleito por Deus para a santidade em obediência. Olha aí, tudo está aí. Parece que Pedro está traduzindo aquilo que ele ouviu da bem-aventurança. Felizes os puros de coração, colocou aqui na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 2. Mas também Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 em diante, diz: a vontade de Deus é essa, a vossa santificação, que vos abstenhais de toda prostituição. É lindo esse texto. De toda imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Deus odeia a imoralidade. O diabo ama a imoralidade. Deus odeia a imoralidade. Por isso que a vontade de Deus é a vossa santificação, não dominados pelas paixões de desejos desenfreados, como os pagãos que não conhecem a Deus. Veja, conhecer a Deus, viver em santidade, longe da imoralidade. Romanos 6:22 vai dizer: agora, porém, que vocês foram libertos ou libertados do pecado e foram feitos escravos de Deus, o fruto que vocês escolhem é a santidade e, por fim, a felicidade, a vida eterna. Olha, ser escravo de Deus, ser obediente a Deus, pertencer a Deus, ser filho de Deus, vai te conduzir à santificação e, por fim, à vida, não à morte, mas a vida, e a vida eterna, plena, completa na presença de Deus. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Tem outro texto também, de Efésios capítulo 6, falando que a nossa luta, essa batalha pela santidade, não é contra sangue e carne, mas tudo que o diabo quer, veja, é comprometer a sua santidade, é manchar a sua santidade, é manchar o seu amor a Deus. Lembra de José? Quem fez José pecar? A mulher queria agarrar ele, mas era um adolescente, foi vendido como escravo pelos irmãos. Todos os seus irmãos o odiavam, a família o odiava, o detestava. Longe do pai, mais de 1000 quilômetros está lá José, vendido como escravo, e a mulher com os olhos dele. Ele podia dar todas as desculpas que ele quisesse. Não, foi abandonado, minha família não gosta de mim, meus irmãos me venderam. Essa mulher linda, maravilhosa aqui está aqui, atrás de mim, e está insistindo comigo. Ninguém tirou a santidade dele. Ele foi para a prisão, passou 10 anos preso por isso, mas ele não se deitou com aquela mulher. Olha, a santidade tem um preço. Santidade tem um preço. E às vezes a gente paga um preço pela santificação, pela obediência, porque é melhor você ficar 10 anos preso do que você ir com a santidade de Deus. É melhor, querido, 1 grama de santidade do que toneladas de prazeres e de pecado que o mundo pode te oferecer, que o diabo com certeza vai te oferecer e que o seu coração também deseja. A santidade traz alegrias, bênçãos, e a maior delas é ver a Deus. É ver a Deus. E aqui termina o texto.
A santidade é simplesmente a imoralidade, a falta de santidade em todas as áreas da vida vão trazer lágrimas amargas, mas a verdadeira santidade vai trazer morte em todas as bênçãos. Estar com Deus, ver a Deus, conhecer a Deus, amar a Deus, estar ao lado dele. Com certeza, quem anda em um coração limpo está sem culpa, sem acusação, não tem medo do castigo, sofre, pode sofrer, mas não há culpa deles. Poxa, eu estou passando por isso porque eu escolhi esse caminho, porque eu desobedeci a Deus. É terrível uma coisa assim. Mas quando você sofre porque está andando em santidade, porque está obedecendo a Deus, porque está sendo fiel a Deus, é maravilhoso. É maravilhoso. A paz no seu coração. Não há culpa, há paz, há alegria no seu coração, mesmo em meio ao sofrimento. Porque você sabe que está em santificação e que ninguém pode roubar a tua santidade, assim como ninguém pode roubar a sua alegria. É saber que você vai ter relacionamentos saudáveis, ter um casamento com a pessoa certa, vai passar por problemas e lutas sem culpa e não vai dever dinheiro por causa de cobiça e gastos. Tudo isso é santidade. Tudo isso é resultado de santificação. É você passar por essa vida como sal e luz no mundo, vivendo em amor a Deus e vivendo para a glória de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos, meu amado irmão, diante desse texto tão impressionante.